Paulo já está aqui, porque esse também é o tema do primeiro comentário dele. Paulo, ao seu, boa noite. Boa noite, Márcia, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. É um jogo de empurra, né, Márcia? Há muitos anos. Um empurra para um lado, outro empurra para o outro. O prefeito diz em live que ele não tem nada a ver com isso, depois ele já diz na reportagem que ele tem. Então vamos sentar dia 7 de fevereiro e vamos resolver esse assunto. Pelo menos é a expectativa de todos nós, e inclusive dos indígenas. Dos indígenas, principalmente, né, Marcinha? Existe uma distância considerável entre marketing eleitoral e a realidade. Como também existe uma distância considerável entre falar o que querem ouvir e agir de forma completamente inversa. A situação dos indígenas, que nós acabamos de acompanhar aí nas colocações feitas pela Danila Direto, de Brasília, retrata a diferença latente entre o discurso e a ação. Pelo menos desde 2018, para não se estender um pouco mais, que não há uma solução viável referente aos indígenas de outros estados que chegam na capital de Santa Catarina durante o verão para vender seus produtos e não tem onde ficar. Não existe a prometida casa de passagem. Acampados de forma precária num terminal de ônibus, aguardam uma solução que virou, como acabei de falar agora com a Márcia, virou um jogo de empurra. De 10, 20, agora são mais de 400 indígenas. A prefeitura diz tratar-se de um assunto do IBAMA e do Ministério dos Povos Indígenas, que simplesmente não se manifestam. O Ministério Público Federal, ao invés de acionar os organismos federais responsáveis, que não atendem os apelos da administração municipal, decidiu cobrar da prefeitura. Ela vai ter que resolver. Dia 7 de fevereiro foi marcada essa audiência, importante e fundamental. Agora, foi criado um ministério com pompas e cocares para, de repente, dissolver esses conflitos. Mas, pelo visto, a prioridade é a ministra viajar na comitiva oficial pelo mundo, mostrando uma atenção aos povos indígenas distante, de repente, da realidade. Pelo menos da realidade daqui e também em relação às tribos Yanomami. Desnutrição, malária, pneumonia, verminose, violência dos garimpeiros continuam nos relatórios de uma crise sanitária e humanitária que está dizimando os Yanomami. Condenaram o governo anterior, que não atendeu com dignidade os indígenas, mas continua igual, se não pior, e agora no silêncio. E onde estão as ONGs, sempre tão atentas, que junto com artistas e celebridades internacionais ocupavam espaços generosos em telejornais para denúncias de genocídio na Amazônia? E agora? Agora impera a hipocrisia e os interesses. Denunciar para levar vantagem é tão criminoso quanto se omitir. Usam minorias para cenário eleitoral. Os indígenas estão no contexto legal, exigindo direitos e ações concretas, jamais para serem usados como massa de manobra quando há interesses. O que está ocorrendo em Florianópolis é um descaso e uma irresponsabilidade, uma herança, mas que tem que ser resolvida. E o pior de tudo isso é o sofrimento dos Yanomami, onde a morte passou a ser uma presença constante. Mas agora não há culpados. Chega a ser até nojento.